Bem-vindos ao Alma Medieval. Quando pensamos na Idade Média, a nossa mente é invadida por imagens de romance. Cavaleiros destemidos, serenatas à luz da lua, princesas suspirando por amor verdadeiro, a lenda de Tristão e Isolda ou a poesia dos trovadores. Uma época de paixão pura e incontrolável. Mas a realidade, como quase sempre, era muito mais fria, mais brutal e incrivelmente contratual. A verdade é que o amor, o casamento e até mesmo o sexo não eram apenas questões de coração. Eram questões de direito, de herança, de propriedade. Eram acordos assinados com cláusulas chocantes e até ridículas, redigidas por notários de semblante sério que pareciam não ter qualquer sentido de humor. E hoje, no Alma Medieval, vamos abrir o baú mais bizarro de todos: o dos contratos pré-nupciais medievais. Estes não eram meros arranjos de dote, eram a lei que ditava-se, e como duas pessoas se amariam. O casamento medieval tinha um objetivo claro: a procriação e a consolidação de bens. O amor era um bônus, não uma obrigação. E para garantir que a obrigação primária fosse cumprida, alguns contratos eram chocantemente explícitos. O conceito de débito conjugal era central no direito canônico. Basicamente, era a obrigação de os cônjuges terem relações sexuais um com o outro. Sim, era uma obrigação legal. Recusar-se era, em muitos casos, uma causa válida para a anulação do matrimônio. Mas o que é espantoso é a rigidez com que isso era transposto para os acordos escritos. Encontramos documentos onde se estabelecia a frequência mínima do ato conjugal. Imaginem a cena: o noivo e a noiva, provavelmente a verem-se pela primeira vez, e o notário a ditar que as relações carnais deveriam ser consumadas pelo menos 3 vezes por semana, exceto durante os dias santos e períodos de jejum. A igreja via o ato como necessário para evitar o pecado da luxúria noutro lugar, e o notário assegurava que os herdeiros viessem rápido. O mais surpreendente é que a lei era aplicada com rigor, mesmo quando a obrigação não podia ser cumprida. E é aqui que entramos no terreno da incompetência conjugal ou impotência. Um homem ou mulher que fosse considerado incapaz de consumar o casamento podia ter o matrimônio anulado. O que era chocante não era a anulação, mas a maneira como esta incapacidade era provada. Em alguns casos extremos, e temos registros disso nos tribunais eclesiásticos, a anulação exigia um exame físico detalhado, por vezes envolvendo testemunhas, para provar a incapacidade. Pensem no impacto que isto tinha na vida de um anônimo, arrastado para tribunal e humilhado publicamente por algo tão íntimo. Não se tratava de um rei a anular um casamento. Tratava-se de um camponês ou um pequeno mercador cuja vida era destruída por uma cláusula de contrato. Os contratos pré-nupciais eram, acima de tudo, econômicos. O dote da noiva era sua contribuição para a nova família, e era minuciosamente detalhado: terras, gado, moedas, joias e, em alguns casos, até mesmo panelas e roupas. Mas, à medida que a Idade Média avançava, e principalmente na Baixa Idade Média, com o crescimento da burguesia e dos mercadores, os contratos começaram a refletir as preocupações estéticas, de uma forma sutil e, para os nossos olhos, completamente ofensiva. Claro que nenhum notário usaria a palavra feio diretamente no pergaminho. Isso seria falta de decoro. Mas surgiram cláusulas que protegiam o cônjuge mais rico ou mais bem posto em caso de desilusão após o casamento, especialmente nas uniões arranjadas, onde os noivos só se viam no dia da cerimônia. Em alguns contratos italianos do século XV, surgiam cláusulas de desvio de aparência, onde o dote seria revisto ou até parcialmente devolvido, caso a noiva apresentasse defeitos físicos significativos que tivessem sido ocultados pela família. N, o falabam, de fealdade, mas de desproporção manifesta ou deformidade dissimulada. Isto colocava uma pressão inimaginável sobre a mulher medieval. A sua aparência era, literalmente, parte do seu valor de mercado, e a crueldade atinge o auge
nos contratos de união de comerciantes, onde a rigidez e a falta de tato dos notários são gritantes. Um caso famoso, embora mais ligado à nobreza, mas que reflete a mentalidade legal, é o de Margarida da Baviera, cujo marido, João Sem Piedade, a acusou de ter uma aparência desagradável e ter sido enganado. A anula, ou por engano de fealdade, era uma possibilidade real. E é agora que vamos mergulhar num caso concreto, que mostra a loucura e o poder destes documentos. Concentrem-se neste caso de tribunal eclesiástico, datado do século XIV U, de Guilherme e Margarida. Guilherme, um modesto artesão, casou-se com Margarida, filha de um mercador abastado. O casamento foi arranjado e no contrato tudo estava claro: o dote, a herança e, claro, a obrigação de consumação. Após 2 anos, Margarida exige a anulação do casamento. O motivo? Incompetência conjugal de Guilherme, mas não por impotência física, no sentido literal. Ela alegou que Guilherme se recusava a cumprir o seu dever marital de forma satisfatória e recorrente. O tribunal investigou, e a prova que Margarida usou não foi um médico, mas a ausência de filhos e o testemunho de uma vizinha, que alegava que o casal dormia separado há mais de 1 ano. O toque chocante cômico. O advogado de Guilherme, desesperado, tentou argumentar que a recusa era porque Margarida não lhe dirigia a palavra e passava os dias a coser e a suspirar. Ou seja, ela era feia e aborrecida, o que supostamente anularia a obrigação dele. O tribunal, contudo, manteve-se fiel à letra da lei. O casamento foi anulado, não por fealdade, mas pela estrita e fria obrigação contratual de gerar descendência. O resultado: Guilherme perdeu o acesso ao dote de Margarida, a sua reputação ficou em ruínas e foi forçado a pagar as custas judiciais. Um homem comum destruído por uma cláusula. É nestes documentos esquecidos que a alma medieval ganha voz. Não nos grandes feitos, mas nos corações partidos de Guilherme e Margarida. Antes de prosseguirmos para a parte final, uma breve pausa para falar sobre quem torna estas investigações históricas possíveis. Antes de voltarmos ao tribunal para descobrir o destino de Guilherme e Margarida, eu preciso da sua ajuda para que estas almas anônimas nunca mais sejam silenciadas. Você está a ver a história ganhar vida, não está? E isso só é possível através de uma investigação profunda e da criação destas recriações visuais, que dão rosto a quem a história oficial esqueceu. É por isso que o convido a tornar-se um patrocinador da lenda. Ao clicar no link de apoio na descrição, você não está apenas a dar um incentivo financeiro. Você está a assinar o seu nome no pergaminho da nossa missão. E a sua recompensa será digna de um nobre. A partir do próximo episódio, o seu nome será gravado nos créditos finais, como um mecenas oficial do projeto. E o mais importante, você garante que o Alma Medieval continue a ter a força e o fôlego necessários para desenterrar os segredos mais caros e escondidos da Idade Média. Venha ser o nosso aliado. Seja o herói que resgata estas vozes do esquecimento. Clique no link na descrição. Torne-se um patrocinador da lenda e ajude-nos a provar que as histórias dos anônimos valem mais do que todas as coroas. O divórcio medieval e o futuro. Se as cláusulas de amor eram frias, as de ódio eram implacáveis. Embora o divórcio, como o conhecemos, não existisse na Idade Média Católica apenas a anulação. Os contratos pré-nupciais ditavam o destino dos bens em caso de separação. A cláusula mais impiedosa era a da infidelidade feminina. A traição da esposa resultava, invariavelmente, na perda total do dote e na exclusão completa da herança. Ela era atirada para a rua com a roupa do corpo. Contrariamente, a infidelidade masculina era frequentemente ignorada nos termos contratuais. Era aceitável para um homem ter amantes, desde que o fizesse discretamente e não ameaçasse a herança legítima. Mais uma vez, o contrato expunha a profunda desigualdade de gênero na sociedade medieval. Mas havia uma cláusula de ódio, que, ironicamente, servia como proteção: as cláusulas de abandono ou maus tratos. Em casos de violência extrema por parte do marido, as famílias da noiva conseguiam negociar,
Nos contratos mais protetores, a devolução parcial do dote, mesmo que o casamento tivesse sido consumado, estes documentos eram as raras defesas das mulheres anônimas contra a brutalidade. Em suma, os contratos prenupciais eram uma teia de aranha legal. Eram a prova de que a vida medieval, mesmo nos seus aspectos mais íntimos, era regulada por tinta e pergaminho. E assim, desvendamos mais uma página da alma medieval. Vimos que o amor e o casamento eram um acordo onde a lei era o principal cupido e o notário era o mestre de cerimônias. Vimos que a fealdade podia ser uma ofensa e o sexo uma obrigação semanal. Estes anônimos, Guilherme, Margarida e tantos outros, nunca imaginaram que as suas histórias de coração e de cama seriam debatidas séculos depois. Mas aqui, no nosso canal, eles ganham voz. As suas vidas, outrora soterradas pela poeira do tempo, são agora a luz que ilumina a verdadeira e complexa Idade Média. A história medieval não é sobre castelos e coroas, é sobre a luta diária destas almas. Se este mergulho profundo lhe abriu os olhos para a vida real da Idade Média, faça a sua parte. Inscreva-se no Alma Medieval. Ative o sino das notificações para não perder a voz destas almas esquecidas. Deixe o seu like para que o YouTube mostre esta história a mais pessoas. E comente abaixo qual destas cláusulas o chocou mais. Até ao próximo Pergaminho Desvendado.